Durante séculos, os alquimistas perseguiram um sonho que parecia impossível: transformar chumbo em ouro. Eles buscavam a lendária pedra filosofal, devoravam manuscritos antigos, dissolviam metais com ácidos e acreditavam que nas profundezas da matéria estavam escondidos os segredos da riqueza e da imortalidade. Essa busca foi marcada por incontáveis descobertas e inúmeras tragédias. Alquimistas considerados ineptos eram trancafiados, decapitados e, em casos extremos, até esfolados vivos. Era um tempo em que a paixão por esse ideal ardia intensamente. Porque, sejamos francos, ouro é ouro, né? Ontem e hoje, milhões de pessoas estariam dispostas a entregar tudo, até a própria alma, para conseguir esse metal dourado. Olá, pessoal! E finalmente, depois de séculos de tentativas, alguém conseguiu. Mas quem criou o ouro não foi um alquimista, nem um químico, foi um físico. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E hoje vamos te mostrar como cientistas do século XXI conseguiram gerar ouro a partir do chumbo. Como isso foi feito dentro de um acelerador de partículas. Porque essa descoberta não vai nos deixar milionários e o que tudo isso pode significar para o futuro da humanidade. E aí, ficou curioso? Então, hora de começar o vídeo de hoje. Da alquimia à física. Nem todos os alquimistas medievais eram charlatões. Muitos deles, na verdade, eram pessoas extremamente talentosas. Eles tinham uma intuição aguçada. Acreditavam que toda a matéria está interligada e que tudo pode ser transformado. Bastava encontrar a combinação certa entre os elementos e a energia. Se alguém lhes dissesse que a única diferença entre o chumbo e o ouro são 3 prótons, apenas 3 minúsculas partículas, eles teriam vibrado de alegria. Sim, 3 partículas. O chumbo na prática é um átomo com 82 prótons. O ouro, por sua vez, tem 79. Retire 3 prótons e, teoricamente, você tem ouro. Parece simples, não é? Mas não se engane, isso é incrivelmente difícil. Porque para mudar a composição de um núcleo atômico, é preciso romper a força que mantém tudo unido, a força nuclear. E só para constar, essa é a força mais poderosa do universo. Tentar quebrar um núcleo com ácido, fervura ou qualquer outro método químico é como tentar afundar um porta-aviões moderno com uma pistola de ar comprimido. Para destruir um átomo, é preciso uma energia comparável à que existe dentro das estrelas. A humanidade só começou a se aproximar desse nível no início do século XX. Em 1919, Ernest Rutherford bombardeou o nitrogênio com partículas alfa e conseguiu gerar oxigênio. Foi a primeira vez em toda a história que transformamos um elemento em outro. E assim o capítulo dos alquimistas se encerrou, dando lugar a uma nova era, muito mais perigosa e eletrizante. Essa transformação entre elementos passou a ter um nome científico: transmutação nuclear. Quando a alquimia vira ciência. Depois do experimento de Rutherford, ninguém mais duvidava. A humanidade agora era capaz de criar um elemento a partir de outro. A partir desse momento, chegava ao fim a era da busca pela pedra filosofal. E começava a era dos experimentos meticulosamente calculados. O cadinho deu lugar ao acelerador, e os encantamentos foram substituídos pelas equações da mecânica quântica. Em 1941, físicos americanos finalmente conseguiram produzir ouro artificial ao bombardear Mercúrio com o fluxo de nêutrons. O resultado foi modesto, apenas alguns átomos radioativos de ouro foram gerados. Mas o princípio havia sido comprovado. Transmutar chumbo em ouro era possível. Algo que antes era tratado como heresia, agora estava documentado em relatórios científicos. Mais de 80 anos se passaram desde então. E agora não é mais o mercúrio, e sim o chumbo, aquele mesmo metal pesado que os alquimistas usavam como ponto de partida, que volta a ser o protagonista de um novo experimento. Em 2025, dentro do projeto ALICE, sigla para o grande experimento de colisão de íons, feixes de íons de chumbo circulando pelo anel subterrâneo do grande colisor de hádrons colidiram em velocidades próximas à da luz. Mas não estamos falando de colisões diretas entre núcleos atômicos.
e sim de um fenômeno chamado colisões ultraperiféricas, ou UPC na sigla em inglês. Elas ocorrem quando dois núcleos de chumbo 208 passam a distâncias de apenas algumas dezenas de fentômetros um do outro. A distância é tão curta que seus campos eletromagnéticos interagem intensamente, embora os núcleos em si não se toquem. E a velocidades próximas a 99,9999% da velocidade da luz, o campo eletromagnético desses núcleos se intensifica tanto que se comporta como um feixe de fótons de altíssima energia. Esses fótons colidem com o núcleo vizinho, excitando-o e expulsando dele algumas partículas nucleares, como prótons e nêutrons. Quando exatamente 3 prótons são ejetados do núcleo de chumbo, ele se transforma em ouro. E assim, o antigo sonho dos alquimistas se realizou. Mas isso não trouxe fortuna. Primeiro porque o ouro gerado existiu por apenas um instante. As condições eram absurdamente extremas. Era necessário atingir velocidades quase iguais à da luz, com núcleos atômicos completamente despidos, sem sequer um único elétron ao redor. Além disso, havia forças magnéticas colossais e choques de outras partículas atuando ao mesmo tempo. Por isso, o núcleo de ouro avançava só um pouco antes de colidir com as paredes do acelerador ou se desintegrar por instabilidade interna. Os detectores conseguiram apenas registrar rastros como nível de ionização, trajetória ou energia das partículas. Em outras palavras, esse ouro não deixou brilho nem peso, deixou apenas números gravados nos registros do experimento. E segundo, porque gerar apenas alguns poucos núcleos de ouro custa milhões de vezes mais do que o seu valor no mercado. Por que os físicos ainda buscam o ouro mesmo sem poder vendê-lo? Você talvez esteja se perguntando, por que fazer tanto esforço por isso? Por que gastar milhões de dólares para criar apenas alguns átomos de ouro que desaparecem quase instantaneamente? A resposta é simples. Porque nesse contexto, o ouro não é o objetivo, ele é a prova. É a prova de que a humanidade é realmente capaz de manipular a estrutura interna da matéria. Os experimentos no CERN mostram que quando íons pesados de chumbo se movem quase à velocidade da luz, seus próprios campos eletromagnéticos se intensificam a tal ponto que desencadeiam reações fotonucleares, expulsando prótons e nêutrons de núcleos vizinhos. Em outras palavras, os cientistas aprenderam a usar o campo natural das partículas em movimento para acelerar a composição dos núcleos atômicos, sem precisar colidi-los diretamente. E isso não é brincadeira de cientista. É um passo fundamental rumo a tecnologias que, no futuro, poderão transformar resíduos radioativos em elementos seguros. É aí que está o verdadeiro valor da transmutação nuclear. Atualmente, dezenas de projetos ligados a essa ideia estão em andamento ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Japão, China e Europa estão sendo desenvolvidos reatores impulsionados por aceleradores. Esses reatores utilizam nêutrons gerados para neutralizar isótopos de vida longa, como o plutônio 239 ou o americio 241, convertendo-os em formas mais estáveis ou de decomposição mais rápida. Se isso se tornar realidade, a humanidade deixará de enterrar lixo nuclear por milhares de anos e poderá literalmente transformá-la em material seguro. Isso também é alquimia, mas com a ética do século XXI. Parece contraditório, mas é verdade. A ciência moderna já superou há muito tempo a ideia de que o ouro representa a riqueza. Hoje, o ouro é apenas um subproduto da imensa busca por entender o universo. Claro, estamos falando aqui de um campo da ciência restrito apenas à elite mais avançada do conhecimento. O ouro nascido nas chamas das estrelas. Quando os físicos dominaram a técnica de colidir núcleos de chumbo, parecia que não havia mais nada além daquilo. Mas o ser humano não é do tipo que se contenta tão fácil assim. Se conseguimos ejetar 3 prótons de um núcleo atômico, era só questão de tempo até tentarmos fazer isso em grande escala. E assim surgiu a ideia da alquimia estelar. Uma proposta ousada: gerar ouro dentro de reatores de fusão nuclear, usando energia comparável à do interior do Sol. Essa ideia nasceu de um raciocínio simples. Em reatores de fusão como o tokamak, capazes de realizar síntese nuclear controlada, forma-se um fluxo intensíssimo de nêutrons.
Se colocarmos materiais como mercúrio ou chumbo próximos ao plasma, esses nêutrons podem ser capturados pelos núcleos atômicos e desencadear reações em cadeia de transmutação que geram ouro. O projeto mais famoso nessa área é da startup Marathon Fusion. Os desenvolvedores dessa empresa afirmam que no futuro, seu reator será capaz de transformar o isótopo mercúrio 198 em ouro 197. Vamos entender como essa conversão funciona. Ela ocorre em apenas 2 passos. Passo 1. O núcleo do mercúrio 198 captura um nêutron rápido e imediatamente expulsa 2 nêutrons. O resultado é um núcleo com 80 prótons e 117 nêutrons, transformando-se em mercúrio 197. Passo 2. O mercúrio 197 é instável e tem meia-vida de cerca de 64 horas. Durante esse tempo, um de seus prótons realiza uma captura eletrônica, absorve um elétron da camada K e se transforma em nêutron. Assim, o número de prótons cai de 80 para 79, e o núcleo se transforma em ouro 197, que é estável. Em teoria, seria possível obter quase 1 grama de ouro a partir de 1 grama de mercúrio. Mas na prática, isso é muito mais complicado. Para manter a reação de forma estável, seria necessário um fluxo de nêutrons superior a 10 trilhões por segundo por centímetro quadrado, com temperaturas de plasma na casa das dezenas de milhões de graus, além de um isolamento total contra os isótopos radioativos gerados como subprodutos. O ouro produzido por transmutação nuclear em si não é radioativo. Trata-se do isótopo estável Au-197, o único isótopo de ouro estável que existe na natureza. No entanto, até se chegar a esse ouro estável, é preciso passar por uma sequência de núcleos instáveis. Cada um desses núcleos, ao capturar elétrons, emite partículas beta ou raio-x. Nas primeiras horas ou até nos primeiros dias, forma-se ao redor do material-alvo uma verdadeira tempestade microscópica de radiação. Com o tempo, esses isótopos intermediários vão se desintegrando. Depois de alguns dias, a maior parte da radioatividade desaparece, e em poucas semanas, ou no máximo alguns meses, tudo se estabiliza completamente. E o que sobra é apenas o ouro 197, puro e estável. O mesmo ouro que os alquimistas buscaram por séculos com tubos de ensaio e balões de vidro. Só falta um detalhe: construir um reator de fusão. A Marathon Fusion, assim como grupos de pesquisa na China e no Japão, enxergam essa ideia como um subproduto potencial da energia por fusão. Se os reatores do futuro realmente conseguirem fornecer um fluxo de nêutrons estável, eles poderão ser usados não apenas para gerar energia, mas também para sintetizar elementos raros como platina, irídio e ouro. Isso já não seria alquimia no sentido clássico, seria uma indústria de design de elementos. Por enquanto, tudo está no campo teórico e nos modelos computacionais. Ainda não há nenhum experimento que comprove que é possível produzir ouro de forma econômica em um reator de fusão. Mas a ideia em si é fascinante. Ela carrega ecos de sonhos antigos e talvez um toque da mesma loucura. A humanidade quer mais uma vez se tornar criadora da matéria. Mas agora o que temos nas mãos já não é um balão de vidro, e sim um reator de fusão, um pequeno sol artificial em chamas. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!